meus queridos, faz algum tempo que eu não gravo aqui no canal, estou voltando a gravar, precisei me ausentar. Para quem ainda não conhece, caiu de paraquedas aqui, esse canal, eu tenho alguns outros canais na internet, de esportes, de games, de outros tipos de nichos, mas esse canal especificamente eu utilizo para compartilhar minha jornada como trader e os investimentos que eu faço. Você está vendo aí na sua tela um layout que eu utilizava, eu não uso mais esse layout, mas eu fiz questão de deixar ele aqui, porque hoje eu quero te mostrar um dos erros que eu tive e que eu tive que modificar. Porque a ideia do canal é também essa, compartilhar contigo os meus erros, que assim você pode evitar cometer os mesmos erros que eu. Então, se está funcionando alguma coisa e de repente para de funcionar, você precisa avaliar e mudar o que for necessário. O índice, principalmente, ele mudou de comportamento. Se você faz operações e você tem o hábito de usar stops curtos, como era o meu caso, onde eu utilizava stops de no máximo 200 pontos, eu tive que adaptar novamente a minha estratégia porque já não estava mais funcionando, eu estava sendo estopado muitas vezes. E ao invés de ficar tentando só aumentar o tamanho do stop, eu parei para estudar se o meu método já continuava funcionando ou não. E isso me levou também a mudar o conceito de indicadores, tá? E eu quero mostrar para você quais indicadores que eu passei a utilizar e que eu removi aqui. Primeiro, qual que era o meu tipo de operação? Eu sempre buscava operar apenas no mini índice. Eu já não faço mais isso, eu opero no mini índice e no mini dólar, consegui adaptar. Mas eu buscava sempre operar no mini índice. E veja que eu sempre tentava buscar momentos de tendência, que o mercado estava numa tendência de alta ou de baixa, e que ele respirava, ele fazia um pullback, e a partir desse pullback, eu me posicionava para entrar novamente. Aqui seria um exemplo de operação que eu pensaria em entrar em algum momento, e possivelmente eu seria estopado, que era justamente neste ponto aqui. Veja que o mercado vem numa tendência de alta. É claro que eu particularmente não opero a abertura, é só um exemplo mesmo, mas veja que o mercado vem numa tendência de alta logo na abertura, ele dá essa respirada e volta para a tendência de alta. Anteriormente, eu estava operando justamente no rompimento do topo. Eu esperava por tendências fortes e me posicionava para o rompimento do topo, tá? Então aqui provavelmente seria um ponto de entrada que eu estaria, o rompimento desse primeiro topo que ele formou. E veja que aconteceria o seguinte, eu pegaria a entrada nesse ponto aqui, o mercado andou 190 pontos mais ou menos, e veio buscar aqui um stop de 500 pontos, né? Ele veio ainda dar essa respirada e veio buscar esse stop. E nessa respirada que ele vem dar também, um dos pontos que me faria sair da operação é porque eu utilizava esse indicador aqui que se chama Trend Cloud, que são nuvens. Você tá vendo que ele vai formando uma nuvem azul, uma nuvem vermelha, uma nuvem azul. Dentro dessa Trend Cloud, ele tem um conjunto de indicadores que mostra mais ou menos uma força de tendência e quando ela pode estar mudando. Veja que a nuvem muda de cor, ela sai dessa coloração azul, vem para essa coloração vermelha, o que poderia indicar uma tendência naquele momento de baixa. Então veja aqui. E quando junto com outros indicadores, como o MACD, que já estaria revertendo, conjunto dos indicadores aqui da tela, ele me diria aqui que a tendência poderia estar mudando. Mas o que acontece depois? O mercado continua com a sua subida e ele sobe até 1.000 pontos ali. Por que eu quero te mostrar isso aqui? Porque no meu setup antigo, aqui seria uma operação que eu tomaria um loss, seria estopado, depois eu até poderia procurar uma entrada novamente, mas o ponto é que o conjunto de indicadores que eu estava utilizando, mais o método que eu estava aplicando, estava me gerando falsos sinais, pontos que eu não quero mais operar. Então isso aqui serviu para mim por alguns meses, eu tive alguns meses muito bons, com uma consistência muito forte, mas o mercado mudou. E aí as esticadas do índice ficaram muito mais fortes, os pullbacks ficaram muito mais fortes e meu setup já não estava funcionando mais. Depois de estudar bastante, eu mudei tudo praticamente e agora eu passei a operar desta maneira. Eu passei agora a mapear quais são os pontos mais extremos do mercado. Veja que de indicadores, eu apenas estou utilizando as ondas de waves, que mostra apenas se a direção do mercado está de acordo com aquilo que eu estou vendo no gráfico. Se está com força a direção do mercado. A partir de agora, eu tento mapear os pontos mais baixos e mais altos em que o preço já esteve, para tentar encontrar uma oportunidade de entrar no retorno da média. Esse ponto aqui, ele é a abertura do mercado. Então, o primeiro renco do mercado está aqui. O mercado começa a subir. Aqui, ele faz um topo. Ele já faz um pequeno fundo. Muito curto, inclusive, apenas 3 rentos. Aí o mercado faz um novo topo, ele faz um novo fundo. Nesses topos e fundos muito curtos, eu basicamente não faço ainda nada. Eu deixo o mercado correr, porque o mini índice, ele sempre vai tomar uma direção. Quando eu falo sempre,
é no comportamento que ele está tendo nesse momento. Ele pode mudar o comportamento no futuro novamente, mas no atual comportamento, ele é normal que ele tome umas direções maiores. E aqui ele está muito esmagado. É como se ele tivesse realmente muito encaixotado aqui, ó. Veja que nesse ponto aqui, o índice encaixotado nesse meio não me é interessante para absolutamente nada. Então, por enquanto, eu fico só observando quais são os topos e os fundos que ele vai fazendo. Nesse ponto, eu observo que o mercado teve uma defesa. Ele começou a subir e ali eu tive uma quantidade de lotes forte para puxar o preço para baixo novamente. Ali eu mapeei um primeiro ponto, que é um ponto de força, um ponto onde o mercado esteve, dali ele bateu e voltou. O que eu quero a partir de agora? Esperar por um próximo ponto onde isso aconteça novamente. Só que veja que não aconteceu. Porque o mercado fez novamente um fundo, inclusive um fundo menor do que o fundo anterior, que foi aqui. Então ele continua com a sua tendência de alta. Ele fez um fundo e aqui ele rompeu mais uma vez o seu topo. Quando ele rompe mais uma vez o seu topo, eu entendo que essa hora aqui já não me serve mais como um gatilho para mais nada. Mesmo que aqui o mercado tinha demonstrado antes um ponto de força, uma quantidade de lotes interessantes que brecou a subida do mercado, fez ele cair um pouco naquele ponto, o mercado voltou a subir e rompeu esse topo. Então, a partir daqui, eu já não vejo mais isso como uma entrada forte. Toda vez que esse topo for rompido, já não é mais para mim um ponto ali que eu vou observar como força para o mercado voltar a cair. Então, nesse ponto aqui, ele foi rompido por esse, eu anulo essa parte aqui do mercado, já não me interessa mais. Eu fico observando agora aqui, só que nesse ponto ele rompeu de novo esse topo, então isso aqui já não me serve mais. E quando o mercado continuou andando, ele chegou até aqui, formou um novo topo, passei a observar, mas foi rompido novamente. Então isso já não me serve mais. Eu deixo o mercado continuar andando. Nesse ponto, veja que mais uma vez, ele se posicionou, ele fez um topo novamente, nem foi muito longe, inclusive, da região anterior, mas ele fez um topo novamente, mais uma vez me dizendo que nessa região existe um interesse de venda grande, então essa região é um ponto que eu posso mapear. O que eu faço agora? Eu espero. Aqui se tornou a nova região onde eu vou observar se o mercado vai chegar até lá e voltar mais uma vez. Então eu espero, deixo o mercado andar, veja, mais uma vez ele fez um fundo, inclusive um fundo menor do que o fundo anterior. O que eu vou observar agora? Se andando aqui, o mercado vai romper esse topo ou não. Se ele não romper esse topo, eu tenho meu primeiro sinal de entrada. Veja aqui, ele não rompeu, ele fez um topo menor. Aqui se tornaria o meu primeiro sinal de entrada. É claro que andando o mercado, conforme o mercado vai andando, eu vou vendo como que está a pressão vendedora, pressão compradora, volume financeiro e tudo mais. Mas eu quero te visualizar os primeiros sinais que eu tenho de entrada. Feito um topo menor, mais uma vez o preço bateu e começou a voltar, eu tenho o meu primeiro sinal de entrada. O que eu vou fazer agora? Observar as ondas waves aqui. Eu vou observar se eu vou perder essa onda compradora que se formou aqui e a partir daqui vai nascer uma nova onda vendedora. Provavelmente, nascendo uma nova onda vendedora, aqui seria um ponto de entrada. Ponto de entrada, para mim, vai ser sempre o segundo renco, depois do renco de reversão. O renco de reversão é justamente este aqui, ó. O mercado fez um topo lá atrás, caiu, tentou subir de novo, fez um novo topo, então sinal de reversão batendo, e este aqui é o renco de reversão. O que eu quero agora? Posicionar a minha entrada no fim do segundo bloco, que seria aqui. Esse segundo bloco, ele seria o meu ponto de entrada para venda. Provavelmente, eu venderia aqui, nessa linha amarela que eu coloquei agora, e deixaria o meu stop pouco acima do meu renco de reversão. Vamos ver o que aconteceria com o mercado. Ele teria acionado o meu stop, eu teria, nessa operação, teria um loss, mas novamente, e inclusive mudaram as ondas aqui embaixo, aqui eu tomaria o loss, mas novamente o mercado deu a oportunidade de fazer novamente a minha estratégia aqui na frente. No conjunto das operações, os meus ganhos superem as minhas percas, então ela nunca vai ser 100%, e a ideia é sempre tentar perder pouco para ganhar o máximo possível. E o segundo ponto, a gente sempre faz um mapeamento de regiões, então é normal que tenha uma diferença de 50 pontos, 100 pontos de uma região para outra. Um exemplo é aqui, ó. Nesse caso, ele se formou um topo em 179.530 pontos.
E depois ele formou um topo em 179.600 pontos. Ele furou ali e já voltou. Só que a região está muito próxima uma da outra. E é como eu falei, não vai ser absolutamente exato. Então aqui ele formou com 179.530, aqui com 179.630 mais ou menos. A região é muito próxima. Então eu entendo que nessa região continua havendo uma onda de venda muito forte. Uma oportunidade de entrada aqui. Vou posicionar as minhas linhas amarelas. Aqui seria o meu ponto de venda e o meu stop nessa região acima, um pouco acima da região do renco de reversão, tá? Mais uma vez, é importante lembrar que enquanto eu estou olhando o mercado, eu estou vendo a pressão compradora, a pressão vendedora, para me ajudar a ver esses sinais, estou vendo o volume financeiro e também estou vendo as ondas de waves aqui. Ok? Andando um pouco mais, aqui teria sido acionada a minha entrada, perfeito? O mercado bateu lá e começou a cair. E olha só a queda que ele deu até formar um novo fundo aqui. Então, o que aconteceu aqui? Lembra que aqui eu teria entrado e teria sido estopado, perfeito? Eu teria sido estopado aí em mais ou menos 380 pontos, 400 pontos mais ou menos. Aqui surgiu uma nova oportunidade de entrada dentro da mesma estratégia. Eu obedeço a estratégia que eu estou fazendo. E aí aqui eu teria posicionado mais uma vez ali um stop em 350 pontos mais ou menos, só que o mercado chegou a andar 1.500 pontos. E nesse momento teria valido muito a pena a entrada, porque ela teria compensado a minha perca anterior e pagado até com juros aqui. Então essa é mais ou menos a estratégia que eu passei a utilizar no índice. E para fazer essa estratégia, eu não precisei me encher de indicadores ou usar o mesmo layout de antes. Então eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado de alguma forma, trago algum conteúdo que possa te ajudar de alguma forma. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Tamo junto, até o próximo vídeo.